irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo encontro da disciplina TCC 1, disciplina em que iremos abordar a metodologia da pesquisa, entender todo o processo da etapa da construção da nossa pesquisa, que finalizará com a elaboração da nossa monografia. Então, vamos nessa segunda aula compreender melhor os métodos que utilizamos perante a pesquisa científica, o que vai nos proporcionar uma melhor compreensão das etapas futuras que eu terei que seguir. Vamos apresentar aqui vários métodos de acordo com o objetivo da nossa pesquisa, que ao longo da construção do nosso trabalho vamos identificando qual método poderemos utilizar, qual método melhor vai se encaixar à nossa pesquisa científica. Então vamos lá. De início, eu retomo a nossa aula anterior, referente aos tipos de conhecimento, que também gera o método da pesquisa. Então, existem basicamente as duas. Vamos lá? Voltando. Existem duas principais formas de se obter o conhecimento, que é o método popular e o método científico. Como nós vimos na nossa aula passada, eu tenho 4 tipos de conhecimento e muitos se relacionam entre si. No entanto, vamos trabalhar aqui o nosso método científico. Então, para esse método científico, eu tenho várias estratégias, várias etapas que eu devo seguir na construção da minha monografia. Então, ambos os métodos eles permitem uma obtenção do conhecimento de formas distintas. Porém, o método científico, ele permite os resultados mais precisos, devendo ser esse o método utilizado na construção da nossa pesquisa. Então, só voltando, enfatizando, o método popular, ele aborda questões, por exemplo, o fenômeno da natureza, questões do dia a dia, de conhecimento e saberes da humanidade. E o conhecimento científico, ele detalha essas ações, respondendo a diversos questionamentos, do porquê, de como, de onde, que são questionamentos que vão sendo abordados de acordo com a nossa busca, dos objetivos da nossa pesquisa. A metodologia aplicada à nossa pesquisa científica, ela difere muito, então, desse método popular, visto que o conhecimento popular, as informações são obtidas sem base, só através de especulações. Já o conhecimento científico, ele aborda fontes confiáveis, e geralmente eles são apresentados, em livros científicos, relatado por diversos especialistas. Por quê? Porque eles detalham, eles comprovam o porquê daquela situação. Então, esse é o método que iremos utilizar, que iremos abordar no nosso trabalho. E aí, eu venho apresentar a vocês uma tabela bastante interessante, lembrando que todo esse material vocês irão receber, para seguir esse material, e nós iremos manter um contato, através dos canais de comunicação, seja através do e-mail ou do aplicativo de mensagens, para que a gente possa discutir e tirar, sanar todas as dúvidas que porventura venham a aparecer no decorrer do nosso trabalho. Mas bem, aqui eu apresento para vocês uma tabela com a classificação da pesquisa. Então, a pesquisa é classificada de acordo com vários fatores, que aqui eu apresento o método, método da pesquisa, que ela pode ser uma pesquisa básica ou uma pesquisa aplicada. A pesquisa básica, geralmente mais utilizada no meio acadêmico, ela é uma pesquisa de cunho teórico ou experimental, que visa compreender alguns fatos, mas que não tem aquela visão explícita de ser utilizada imediatamente. Já a pesquisa aplicada, ela visa adquirir novos conhecimentos, novos processos, para trazer uma solução imediata
a determinados, a determinados problemas, né, que porventura venham a se apresentar de acordo com o objetivo da minha pesquisa. Então, a pesquisa aplicada, por muitas vezes, ela utiliza também a pesquisa básica como suporte para tal. Então, eu tenho esses dois métodos, né, científicos de pesquisa, pesquisa básica e pesquisa aplicada. Também tenho o tipo da pesquisa de acordo com a minha abordagem, seja ela uma pesquisa quantitativa ou uma pesquisa qualitativa, de acordo com a abordagem que eu queira me utilizar. Então, conhecendo aqui um pouquinho melhor, a pesquisa quantitativa, ela utiliza parâmetros numéricos, né, estatísticos, né, ela utiliza dados. Tudo na minha pesquisa é transformado em números. Já a pesquisa qualitativa, ela é uma pesquisa que se utiliza mais da subjetividade, né? Ela até pode usar os números, mas esses números são traduzidos, né, de uma forma descrita perante uma realidade que se queira apresentar. Então a pesquisa qualitativa ela é mais abrangente, né? Ela não para só nos dados, ela tenta traduzir aqueles dados, né? Também temos a pesquisa perante o objeto, perante o objetivo que eu queira buscar. E aqui eu apresento três tipos de pesquisa: a pesquisa exploratória, a descritiva e a pesquisa explicativa, né? Então, na exploratória, nós visamos proporcionar uma maior familiaridade com o assunto, né? Com o problema em questão, para que a gente possa aumentar o nosso conhecimento perante aquele tema ou produzir novas hipóteses, né? Na pesquisa descritiva, ela visa descrever os fatos, né, as características que determinam aquela situação, seja a população, o indivíduo, o local, né, o fenômeno em si. E ela tem um critério, né, que os fatos, né, os fatos que são relacionados a esses fenômenos, eles não são manipulados, ou seja, o indivíduo, o pesquisador, ele apenas descreve os fatos de acordo com o que se apresenta, né, ao seu redor, sem manipulação perante o pesquisador, ou seja, o pesquisador ele não interfere, né, naquela situação que está ocorrendo naquele momento. E a pesquisa explicativa, essa sim, como ela visa explicar, ela visa analisar diversos fatores, né, para mostrar perante aquele problema em si, diversos apontamentos, ela pode ser manipulada. Por quê? Porque na pesquisa explicativa eu tenho que mostrar o caminho, né, correto e detalhar os demais caminhos, porque aqueles caminhos não foram utilizados ou não devem ser utilizados perante meus resultados obtidos. Então eu preciso manipular um pouco a situação para detalhar de forma mais profunda, né, o objeto em si da pesquisa. Também tenho os procedimentos técnicos, que aqui eu elenco 6, né, o bibliográfico, o documental, o experimental, o levantamento, estudo de campo e estudo de caso. Então, vamos conhecer aqui um pouco mais sobre eles. A pesquisa bibliográfica é a pesquisa que mais, né, habitualmente se é utilizada no meio acadêmico. Ela é uma pesquisa de busca sistemática, né, do conhecimento, que reflete ao estudo de uma temática, né, que já existe, ou seja, que já foi abordada, né, que já tem produções perante esses temas. Eu já possuo diversos autores, né, que possuem material perante essa temática, e é uma pesquisa que se muito tem utilizado na construção da pesquisa acadêmica, por ser constituída principalmente, né, da busca de conhecimento através de livros, né, de outros autores e principalmente, né, na atualidade, de material disponibilizado na internet. Eu também tenho, né,
o tipo da pesquisa, que é a pesquisa documental, que é semelhante à pesquisa bibliográfica, porém ela recorre a fontes de documentos, né, de gravações, de memorandos, de tabelas, dados que não são mostrados ao grande público, né? Então são documentos que podem vir a evidenciar fatos não conhecidos, né, em geral perante aquela situação, problema. A pesquisa experimental, ela está relacionada a gerar novos conhecimentos, né, a experimentar, a testar novas situações. É também uma pesquisa de caráter manipulativo, porque ela apresenta variáveis, né? Eu vou experimentar aquela situação. Então eu tenho um problema em si e eu vou utilizar vários mecanismos, experimentando cada um para ver qual solução se mostra mais cabível perante a resolução da situação, problema. O levantamento também é muito utilizado, porque o levantamento nós utilizamos quando buscamos interrogar pessoas ou alguma situação, seja através de questionários, né, de formulários, quando eu quero levantar dados, né, perante a população, perante o público em si que faz parte da minha pesquisa. Então, o levantamento de dados, né, se mostra também das formas de pesquisa bastante utilizadas no meio acadêmico, por gerar subsídios, né, para que a gente possa demonstrar melhor aquilo que eu queira detalhar na minha pesquisa. O estudo de campo também é bastante interessante porque ele reproduz um olhar, né, na realidade local, né, onde nós podemos observar as situações, coletar informações para que possa também ser reproduzido no nosso trabalho. E também temos o estudo de caso, também muito famoso no cenário acadêmico, principalmente no cenário educacional. Por quê? Porque ele dá a possibilidade de analisarmos problemas ocorridos, né, e identificar as problemáticas e a busca de soluções imediatas, né, perante aquele problema apresentado. Então, são vários os procedimentos, né, ainda existentes. Aqui eu só elenco esses 6 porque são os mais usualmente, né, utilizados na pesquisa acadêmica. E também tenho a situação do local de realização da pesquisa, que influencia bastante também no resultado. Seja a pesquisa de laboratório, também chamada de pesquisa in vitro, né, que ela usa condições artificiais. E eu tenho também a pesquisa de campo, que é aquela pesquisa que recebe influência dos meios, né, seja condições climáticas, né, condições da população em si, manifestações que se apresentam, né, que eu não consigo controlar. Basicamente, a diferença da pesquisa perante o local de realização é que na pesquisa em laboratório eu consigo manipular e controlar as variáveis. Já na pesquisa de campo eu não tenho como realizar essa manipulação, ou seja, o meu resultado está muito alheio ao que se manifesta ao meu redor. Então, são muitas informações, né, perante os tipos, né, e classificação dos tipos de pesquisa, mas não se assustem que ao longo da construção do nosso pré-projeto, nós vamos identificando e vamos reconhecendo, de acordo com as etapas que irão ser apresentadas, que a se pensar na primeira etapa do nosso pré-projeto, que é a temática de pesquisa, nós já vamos relacionar qual tipo de pesquisa, que aqui eu apresentei nessa tabela, poderá ser utilizada para atingirmos os objetivos. Então, ela vai mostrar uma ligação, né, perante todas as etapas do pré-projeto, né, e a escolha das ferramentas de pesquisa que eu eventualmente poderei utilizar, seja um questionário, seja um estudo de caso, seja uma pesquisa de campo. Então,
há uma pergunta que muito se é feita, né, dentro do meio acadêmico, que é: professor, qual o melhor método a ser utilizado para uma pesquisa acadêmica? Essa pergunta ela não se responde, porque o método, né, como vocês viram aqui que existem vários, ele vai melhor se apresentar de acordo com os objetivos que você tem de pesquisa, ou melhor, a busca da solução dos objetivos, né, do alcance dos objetivos perante a problemática e a temática que vocês escolherem. E aí vocês têm a figura do orientador, né, que vai acompanhar vocês, que vai detalhar com vocês e ajudá-los, né, a escolher o melhor meio, o melhor caminho de abordagem para que a gente possa produzir a nossa pesquisa, né, detalhar nossa pesquisa escrita através do pré-projeto e mais à frente a construção da nossa monografia. Então, aqui finalizamos a nossa segunda aula e espero vocês nas próximas aulas. Até mais!